Uma produção que mistura fé, cultura, superação e jornalismo. Uma série documental feita aqui em Goiás, mas que conta uma história que atravessou o mundo. Sino Peregrino, o som da esperança, que tem direção do Theo Taveira e acompanha a jornada do maior sino católico que badala no mundo, o Vox Patris, que veio da Polônia até Trindade, passando por 4 mares e mais de 12 mil quilômetros de estrada. Essa história não é só sobre o transporte do sino, mas também sobre toda a história de fé e transformação que está envolta dessa narrativa. Então, o documentário vai ser lançado oficialmente amanhã, dentro da programação da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, com direito à exibição no cinema e também na TV, né, Theo? Como é que foi encarar esse desafio? Como é que foi o surgimento dessa ideia até esse grande momento que a gente vai acompanhar amanhã? Surgiu de um bate-papo durante reuniões para a gente falar sobre como que a gente contaria a história de um sino que começou a ser produzido há mais de 10 anos, que foi produzido por um outro reitor, que foi produzido e teve a interrupção na sua produção por causa de um escândalo. E a gente ficou se perguntando como que a gente contaria essa história de modo que as pessoas entendessem que não se trata apenas de um sino, Mateus, mas se trata da representatividade do nosso povo. E aí eu falo, nossa, sabe, eu sou paulista, mas eu me considero meio goiano. Então, quando eu falo da representatividade, é porque é impossível falar da Romaria do Divino Pai Eterno e de qualquer elemento que esteja conectado a ela, como, por exemplo, o sino Vox Patris, sem falar desse povo carreiro, que há 185 anos começa a se reunir em torno do encontro de um medalhão e que, de maneira muito curiosa, para quem não conhece, continua repetindo essa tradição ao longo de, agora, quase 200 anos. Por quê? Por quê? Então, o primeiro caminho, a primeira jornada foi no ano passado, com toda a nossa equipe. A gente mergulhou mesmo na Romaria, a gente foi lá para os interiores de Goiás, a gente acordou com os carreiros, a gente pegou a estrada, a gente ouviu, a gente observou, e aí a gente entendeu a essência disso tudo. Qual é a essência disso tudo, Mateus? É o pai e a mãe que estão levando os filhos porque vieram com os pais. E porque eles acreditam que durante aquele caminho de 4 dias, às vezes 2 dias, às vezes 6, dependendo de onde eles saem, a criança e a família, ela se lembra do que é importante. Ela se lembra que é importante ficar 4 dias sem tomar banho. É importante você dormir com a comunidade ali numa barraca para a gente lembrar do que é essencial. Então isso para mim é tão lindo, cara, porque essas pessoas elas não usam mais carro de boi, né, Mateus? Obviamente. Carro de boi ele fica guardadinho ao longo do ano todo. Mas na época da Romaria eles tiram, reformam, se encontram e começam essa peregrinação até Trindade. A gente começou assim, entendeu a profundidade dessa devoção e a partir do entendimento dessa profundidade a gente então teve capacidade de contar a história, não sob a minha perspectiva, mas sob a perspectiva deles. E aí o segundo passo, aí sim, entendi. Aí a gente foi para a Polônia, bastidores, todos os envolvidos, como é que esse negócio de crise de vendilhões, como é que isso bateu lá na Polônia, como é que isso voltou para cá, tá tudo lá no doc. E eu acho muito interessante você trazer esse comentário a respeito da união que precede a Romaria, da união que faz a Romaria existir, porque talvez a gente possa resumir o sino dessa forma, né? Um símbolo maior do que essa união é capaz a partir do pioneirismo, né? Um sino grandioso, uma produção enorme, a construção do novo Santuário Basílica, que também é um projeto extremamente grandioso, né? E tem uma curiosidade, porque você falando aí dessas romarias que saem de tantas cidades de Goiás, de gente que vem aí dos 4 cantos do Brasil. Deve ter coberto muito também. Não, eu me lembro, Piracanjuba, minha querida Piracanjuba, ostenta o título de ter a maior comitiva de romeiros que saem a cavalo. Olha exatamente. Aí, eu não sabia. Nós e esse ano eu vou fazer essa romaria. Ai, que bacana. Domingo eu tô saindo a cavalo lá de Piracanjuba. Vou enfrentar 4 dias. Ai, que legal, cara. E tem sido vivenciado exatamente dessa forma como você narrou. Você presenciou situações que te emocionaram, não como jornalista, mas como pessoa? Nossa, demais. Eu fico com vontade de chorar, porque a gente passou lá esses dias todos, inclusive o Marcos, que está aqui hoje na tua equipe, ele estava com a gente em vários desses momentos. Mateus, quando a gente coloca em perspectiva,
Porque muita gente fala, eu até acompanho os comentários, né, de tudo que está acontecendo, para que um sino desse tamanho e tal. Na verdade, cara, o nosso documentário não é sobre o sino. O nosso documentário é sobre essas pessoas. O sino é um personagem da história, mas ele não é o protagonista. A gente, quando acorda com eles lá, vai tomar um café e começa a ouvir por que eles estão ali, é impossível não se emocionar, cara, porque realmente esse desejo de uma mãe fazer com que o filho dela entenda que o importante é a comunidade, o importante é estar junto, o importante é enfrentar isso e chegar lá. E não importa se você tem muito ou você tem pouco, mas você vai caminhar com a sua família, você vai chegar lá, você vai agradecer pelo que você tem, você vai abraçar as pessoas que estão do teu lado, porque é isso que importa no fim das contas na vida, e você vai voltar para sua terra e beleza, e o ano está resolvido. Para muitos deles, a Romaria é o ano novo. Eles esperam, eles se preparam. Então a gente se sente pequeno, cara, nas nossas crises, angústias muitas vezes, nas coisas que a gente está ali, às vezes brigando com algum amigo ou brigando com um relacionamento profissional, a gente fala, meu Deus do céu, isso é minúsculo, olha o tamanho desse amor que essas pessoas têm. Eu juro, isso não é demagogia, eu fiquei encantado em diversos momentos. E nós temos aí um teaser do documentário Sino Peregrino, O Som da Esperança, que mostra um pouquinho dessa produção, que foi dividida em 5 episódios, e amanhã tem o lançamento dessa primeira parte, desse primeiro episódio, um momento muito especial lá em Trindade. Vamos ver o teaser. Quando foi imaginado um grande sino, foi preciso entender primeiro ao que nós estamos nos referindo. My friend called me, he said it's a very big bell, 50 tons, maybe 55 tons. They want to produce to Brazil. I said, oh my gosh. Ali nós tínhamos uma expectativa e o medo. The symbol of a church bell is to call people for a prayer. So it's the voice that everyone should hear. Por isso a necessidade de se imaginar uma obra tão gigante, tão monumental. Está a caminho do Brasil, o maior sino que badala do mundo. Levei ele, rapaz. Olha lá. O cheiro da terra, do milho, da pamonha, do piqui. Me lembra tudo isso. Obrigada, Pai Eterno, por tudo nessa vida. Que o som dele irradie pelo Brasil, pelo mundo. Que bacana ver a produção desse documentário, que mostra muito mais aí do que o Theo falou. A história de um sino mostra também um registro de fé. Foram quantos dias na Polônia, Theo? Na Polônia foram 9 ou 10, e a gente rodou por lá. Vocês viram aqui um depoimento, 2 pessoas que aparecem no teaser. Uma delas é um dos funcionários da Metalúrgica, onde o sino foi forjado mesmo, e o outro é do Museu do Papa. A gente aprofundou e muita coisa legal. Bacana. E nesse período todo de gravação aí, como é que foi separar esse material, decupar esse material, montar tudo? Porque eu imagino que assim, chegou com um volume de coisa impressionante também, né? Aí a gente sempre vai esbarrar e vai saber, vai sentir aquilo que é fazer produção audiovisual no Brasil, né? Porque a equipe é pequena, guerreiríssima, né? Mas muito pequena. Então a gente chega com 200 entrevistas, um ano de gravação. 200 entrevistas? 200 entrevistas. Então, assim, muito Romero, muito Carreiro, né? Aquela coisa. E aí o trabalho de decupagem, como você sabe, foi uma pauleira. Faz assim uns 15 dias que eu nem durmo direito. Amanhã eu nem sei como é que eu vou fazer um discurso lá, eu tô me sentindo cada dia mais cansado. E é uma mistura de sentimentos. Mas eu acho que é fazer produção audiovisual no Brasil, né, Matheus? A gente vai fazendo. E eu acho que o resultado ficou lindo, e a gente conseguiu, apesar das dificuldades financeiras, pagar as contas. A gente está com muita gente muito dedicada no projeto, trabalhando até assim, Theo, vamos primeiro ao trabalho, eu quero fazer parte do projeto e daqui a pouco você me paga. Então tem muita gente que está trabalhando muito por amor, cara. Eu fiquei assim impressionado como esse projeto mexeu paixões.
tem gente de São Paulo, 2 pessoas, né? A Elaine Camilo, produtora executiva, e o Felipe Filgueiras, filmmaker, que gravaram, que são de São Paulo e estão chegando aqui hoje para estar com a gente no lançamento. Todo mundo, assim, se esforçando para estar junto. Então, juntos a gente conseguiu realizar. Foi uma experiência que também te transformou profissionalmente? Eu acho que de tudo, quando eu saí da TV lá, Matheus, eu queria contar a história, né? Eu acho que essa é a maior história que eu conto nesses 6 anos, junto com o Douglas, meu sócio, e junto com essa equipe. Então, acho que é um momento de realização, de contar uma história sobre seres humanos, de uma história sobre transformação e uma história que tem relevância, que eu acho que as pessoas vão assistir, se emocionar e ter orgulho de fazer parte. Eu acho que o que eu quero mesmo, junto com a equipe, é que as pessoas assistam e falem, cara, que orgulho de ser goiano, que orgulho de morar onde essa devoção nasceu. Eu espero que as pessoas tenham esse sentimento. Amanhã estreia o primeiro episódio, lá na cidade de Trindade, e onde as pessoas podem acompanhar também pela televisão. Como é que vai ser aí essa dobradinha, onde que os episódios vão estar disponíveis? Bom, é uma parceria com o Santuário Pai Eterno, então naturalmente que a estreia acontece na TV Pai Eterno, que é uma TV nacional. Você que está nos assistindo aí, você já deve ter zapeado por ela. Então, a TV... Aliás, uma TV feita com muita qualidade também, sim, né? Entrega muito. Isso é uma coisa que eu já comentei em outras oportunidades, que mostra a qualidade dos profissionais de TV daqui de Goiás para o Brasil inteiro, né? A gente que eu e você, a gente trabalhou junto. A maioria dos profissionais que estão lá já trabalharam comigo, com você, estão aqui na imprensa rodando e fazem um trabalho realmente brilhante. Então a TV Pai Eterno transmite a partir das 8h50, nós transmitiremos no YouTube, então é o canal Sino Peregrino, e também no canal da própria TV Pai Eterno. A gente vai replicar esse sinal. E aí é um pré-lançamento, importante que todo mundo assista agora, pode ir ao Cine Teatro, vai ter uma programação de transmissões lá, de exibições, né? Ao longo de toda a Romaria, ao final da Romaria a gente tira tudo do ar, para as pessoas ficarem com saudade, e no final de setembro a gente lança, se Deus quiser, se o Pai Eterno ajudar, os 5 episódios completos. Então, os romeiros que forem até Trindade na Romaria desse ano podem acompanhar ali a programação também para assistir no cinema os episódios da série. Durante 10 dias. Aí fiquem ligados lá no Cine Teatro, na programação nas redes sociais, que a gente vai divulgar os horários. Pode ir lá com a família. E você... convidadíssimo amanhã. Faço questão, imagina. Eu quero ver se faz questão. Amanhã eu conto pra você se ele foi. Vou chegar lá de Romeiro ainda por cima, após 4 dias de viagem, e fazer questão de prestigiar também. Porque, com certeza, como o Theo adiantou aqui para todos nós, um trabalho que envolve muitas e muitas pessoas, mas, sobretudo, envolve também uma boa dose de fé, de acreditar naquilo que se está fazendo, de acreditar naquilo que se propõe a desempenhar um papel, de se envolver nessa história também. Com toda certeza está imperdível. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o espaço, cara, de verdade. Obrigadão, Matheus. Obrigado, Stephanie. Equipe toda aí da Liga Digital.